boa noite. Começando nossa live especial, primeira live do ano com convidado, com o Dr. Nelson, do Alegrete. Boa noite, começando nossa live, nós aqui da Vinhos e Artes. Boa noite, como estão? Aqui deu uma esfriada. Daqui a pouco vai entrar o nosso convidado, Dr. Nelson Carus, Entre a Vida e a Morte. Um médico em tempos de pandemia e de guerra. Vamos falar sobre o livro e a história da história do livro. Boa noite, Dr. Nelson. Já vamos lhe chamar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rosane. Vamos chamando. Aqui, estou mandando o convite. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Ah, é a mesma pergunta que eu fiz. Eu sim. Ótimo, eu estou te ouvindo bem. Ótimo, então, começando a nossa primeira live do ano com um convidado muito especial, não é mesmo, doutor? Para nós falar do seu livro Entre a Vida e a Morte e muitas outras histórias, né? Rosane, Boa noite. Rosane, digo, Lu. Tá me ouvindo bem? Desculpa, Rosane. Lu, interessante o tema. Primeiro eu quero agradecer o convite. Ótimo, Tá? então, começando a nossa primeira live do ano com um convidado muito especial. Tem alguma coisa estranha. Outras histórias, né? Sim, mas primeiro meu agradecimento, né, pela participação, pela oportunidade de participar. E depois, interessante o tema. Primeiro eu quero agradecer o convite. Tá? Então, começando a nossa primeira live do ano com um convidado. Eu acho que o som não está muito legal, doutor. Vamos ver se mantenho só com esse som aqui do celular, Lu. Certo, vamos tentar. Fica melhor? Fica melhor assim? Melhorou. Antes estava Tá, ótimo. um delay. Então Boa tá, noite, vamos fazer só por esse som. Tá me ouvindo bem agora? Eu tô ouvindo bem, pessoal, tá ouvindo direitinho? Acho que agora melhorou. Antes estava dando um eco, alguma coisa assim. Ficou melhor assim. Ótimo. Ótimo. Boa noite. Então podemos participar. O senhor aqui na nossa live, a nossa primeira live do ano com convidados. Nós gostamos aqui de fazer lives para a gente se divertir, fazer amigos e debater coisas interessantes, aprender coisas novas. Gostamos muito de livros. E é uma honra receber o senhor. O senhor já participou uns minutinhos da live do Pablo Moreno, o ano passado, Sim. Comentando do livro, só que naquela oportunidade eu não tinha lido o livro ainda. Depois eu li e adorei a história. Mas apresentando um pouco do senhor, Dr. Nelson, de Alegrete, médico, advogado, cronista, professor, pedagogo. O senhor faz muitas coisas, hein, doutor? Lu, eu sou um estudante profissional. Adoro isso. Tá? Então, tenho me dedicado a minha vida a estudar, a trabalhar bastante, fazer muitos partos. Eu fiz, agora não estou fazendo mais, mas fiz mais de 10 mil partos. Trabalhei no serviço público durante 40 anos. E, atualmente, com a pandemia, eu me vi preso em casa. E preso em casa, eu resolvi escrever a história do Sila, um guri de Alegrete, né? Que sai para fazer o colégio militar no início dos anos de 1900 e depois faz a faculdade de medicina. Então, essa live vamos aproveitar para convidar todos a conhecer essa história do Sila. Eu acho uma história que foi magnífica em termos de pessoa,
na figura do Sila, do médico do Sila, né? O Sila entra no exército depois que conclui a faculdade de medicina, casa, e nesse período o Brasil vive a Primeira Guerra Mundial. E aí o Brasil se propõe a enviar uma missão médica para a França, e o Sila se apresenta para ir para essa missão médica. A esposa do Sila resolve que ela vai junto. E eles vão junto nessa missão, e só a viagem durava mais de um mês viajando. E era uma viagem muito de alto risco, por causa dos submarinos alemães, que entrou num período que eles afundavam todos os barcos, independente de quem fosse. Então, uma viagem de temor todo o tempo. À noite eles não podiam nem sequer acender luz, nada, para não serem vistos pelos submarinos. E eles conseguem chegar na França e começam a atender os feridos da Primeira Guerra. Nesse período aparece a gripe espanhola. E vamos traduzir para hoje exatamente isso aí. Hoje nós somos 7,5 bilhões no mundo. E nós tivemos 5 milhões de mortes. No período da Primeira Guerra, tinham 2,5 bilhões no mundo. Então, 3 vezes menos. E morreram de 50 a 100 milhões de pessoas. Então, a quantidade de pessoas que morreram era impressionante. Até eu deixei para ler aqui um aspecto para todos poderem ouvir. O que era a gripe espanhola quando ela chega no Brasil? Os relatos dos jornais da capital falavam do terror da doença no Brasil. A paralisação do comércio, das escolas, a morte de milhares de pessoas. O então presidente eleito, Rodrigues Alves, no dia 16 de janeiro de 1919, foi uma das vítimas dessa aí. Repetia-se no Brasil o que o Sila e a Laídes viviam, o que eles viram acontecer. Então, era uma prática tétrica que acontecia na época, como o aviso de pedido de socorro, que as pessoas colocavam panos negros nas janelas e portas das casas, pedindo socorro, que era a forma de pedir socorro, porque não podiam sair. Geralmente eram os coveiros, lixeiros, os policiais que acudiam, dando remédio, alimentando famílias inteiras com a doença. Os cariocas morriam em qualquer lugar, iam sendo recolhidos pelos funcionários da prefeitura. Os corpos eram levados em carroças de limpeza, e os cadáveres eram empilhados como se fossem resto da limpeza urbana. A cidade se tornou um caos generalizado. Faltavam alimentos, armazéns saqueados, bancos e repartições públicas, teatros e bares. Tudo estava fechado. Nos arredores do Rio de Janeiro, era possível encontrar muitos cadáveres abandonados nas ruas. As famílias, com medo da infecção provocada pelos mortos, colocavam seus entes queridos nas ruas, onde eles eram devorados pelos urubus. Alguns corpos foram colocados dentro de bondes. O ar fétido emanado dos corpos em decomposição tomava conta dos locais. As carroças, né, da limpeza passavam. Olha aqui a carroça da limpeza passando, para o pessoal ver. Quer dizer, como é que era isso aí? Havia uma grande quantidade de mortos sem caixões para se colocar. Então eram abertas valas para poderem colocar essas pessoas. Mas essa história, que tem uma magnitude enorme, né? E desse herói, porque esse é um médico militar que foi um herói, né? Saindo daqui, indo para atender os franceses. E acontece que eu resolvi escrever essa história, que eu sabia por uma questão familiar. O Sila era meu tio-avô. Mas uma das coisas importantes que se tem aqui é que em Paris, eles botaram uma placa 80 anos depois, homenageando os médicos brasileiros. E nós aqui não botamos nada. Aqui não ficou nada. Se desconhece a história do Sila. O Sila renasceu no momento que eu passo a contar a história dele.
porque senão ele teria ficado num anonimato. Ninguém tomaria conhecimento da história do Sila. Quando eu resolvi que eu estava em casa, digo, isso é a hora de escrever. E agora nós estamos vivendo uma pandemia, e foi o que aconteceu na pandemia 100 anos atrás. E eu ouvi a história muitas vezes, porque meu pai e a minha avó contavam. Então, esses são os conselhos dados ao povo na época, né? O cuidado do isolamento, o cuidado da máscara. Tudo isso aí foi chamado a atenção. E nós estamos falando de 100 anos atrás. É. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. Quer dizer, e a próxima epidemia vai ser daqui a 100? Como será a próxima epidemia? Ou menos, né? É. Então, mas essa história ficou desaparecida. Ela desapareceu ao longo do tempo. Então é importante que a gente possa trazer essa história para as pessoas, num dado momento, terem uma... Bom, e eu procurei pesquisar todos os dados, no material do Exército, no Hospital da França, né? No outro material que eu tinha, nos jornais da época, nos livros de medicina, para ver a sintomatologia e poder descrever o que estava acontecendo, de forma que o leitor possa entrar para dentro da história. E eu tive cuidado, como eu trabalhei em jornal, trabalhei junto com a minha filha, com a Lauren, para diagramar esse livro, de forma que a letra ficasse boa de ler, o espaço entre uma linha e outra também, porque isso não traz a fadiga cerebral. Porque, às vezes, o livro que tem uma linha em cima da outra, ele cansa de ler, ele é cansativo de ler. Então, claro, eu usei o conhecimento como médico, até como diagramador, no sentido de que isso ficasse bom, que fosse aquela leitura agradável, ao mesmo tempo que trouxesse um conhecimento sobre a pandemia passada. Conhecimento tão útil, né, que nos faz pensar, porque vivemos uma pandemia, né, e é como você falou, Sim. quando vai ter a próxima. E o Sim. interessante é que a gente é acostumado a ler livros, romances, mas esse livro é o seu tio-avô, o Silas. Ele é o meu tio-avô. E Ele era irmão da minha avó, mãe do meu pai. ouvi a história dele. Sim, eu quando criança ouvi muitas vezes. E para fazer o livro, agora na pandemia, o senhor bateu os dados que o senhor escutou com os dados históricos. Os dados históricos. Aí eu fui procurar os dados históricos. Inclusive, eu tive uma situação interessante e curiosa. O pessoal me pediu para falar na rádio sobre o livro. E eu vou na rádio para falar sobre o livro. E a pessoa que vai me entrevistar me pergunta quem era o personagem do livro, né? Olha, o personagem do livro era o Dr. Sila Teixeira, né? Meu tio-avô e irmão da minha avó. Só, mas então eu quero lhe contar uma coisa antes de entrar no rádio, doutor. Então me conta. Meu filho, no ano de 1974, estava com 3 meses e o meu filho foi desenganado. O médico me disse que ele ia morrer. Procurei outro médico, também desenganou. Procurei um terceiro, que também desenganou. Então eu estava desesperado com a situação porque meu filho ia morrer. E alguém me falou que tinha um homem que recebia um espírito de um médico, que era o Sila Teixeira. E eu estava desesperado, fui lá. Quem sabe, alguma luz. E aí ele me disse o seguinte, fui lá, essa pessoa recebeu esse doutor Sila, que ele não sabia, e esse espírita me disse, através do doutor Sila, que o meu filho ia viver. E que eu tomasse essa e essa conduta. O meu filho está vivo até hoje. Mas eu fiz uma promessa na época, que se o meu filho vivesse, eu todos os anos iria limpar o túmulo do doutor Sila. Então, mas eu, quando fui bater a foto do túmulo do Sila para botar no livro, eu achei que estava limpo. E até achei que o pessoal do cemitério trabalhava bem limpando todos os túmulos e tal, quando eu tenho essa notícia de forma surpresa. Exatamente esse é o túmulo do Sila. E estava limpo esse túmulo.
mas eu pensei que era o pessoal do cemitério. Como as histórias da vida, elas se entrelaçam, né? Sim, eu até desconhecia. E depois a minha tia, irmã do meu pai, quando eu mandei o livro para ela sabia uma parte da história, não sabia tudo que eu pesquisei, gostou muito do livro. Aí me contou o seguinte: tu sabe que eu tenho a espada do Sila guardada. Estava em Espada? cima do guarda, a espada dele como oficial do exército, né? Uhum. Estava em cima do guarda-roupa. Eu vou mandar limpar agora, eu vou botar na sala, junto com o teu livro. Muito gratificante. Deve ser para o senhor formar, tornar concreta a história familiar, né? E está vendo que como ela circula. Sim, o pessoal que tem lido tem gostado muito da história. Tá? Diversas vezes eu recebo, agora ainda até poucos dias atrás, falei com uma senhora do Rio, que estava aqui me visitando, comprou o livro, tinha lido antes, aí veio falar comigo, me dizer que gostou muito da leitura, um romance, né? Um romance de guerra, né? Até para a gente entender. Uhum. E aí, em Passo Fundo, a prefeitura faz aquele concurso literário e esse livro foi premiado. Ele é um dos livros premiados, esse aí. E com base na história, que eu conto a história dele como militar e a história do Hospital Militar de Alegrete também, porque eu vou contando junto na história, me foi concedida a medalha do Exército Brasileiro. Que em seguida ele deve me chamar para me entregar. Muito Então é uma legal. história que está se propagando em termos nacional, né? A Associação dos Funcionários da Caixa Federal também eles compraram os livros e distribuíram em algumas escolas públicas do Brasil, que não do Rio Grande do Sul. E foi bom que eu escrevi sobre Alegrete, fui contando sobre Alegrete, porque isso se propaga a história do Rio Grande, se propaga a história do Alegrete, não só num canto alegretense, né? Mas para quando o pessoal seguir o rumo do coração, encontrar o romance do Sila. Exatamente. E a gente está carente de histórias Sim, verdadeiras, histórias verdadeiro. Sim. Essa é uma humanas, história concreta, né? amorosas. Mas amorosa, todo um amor entre eles, né? Ela se dispor a ir para a guerra junto, né? Viver todos aqueles atendimentos dos feridos de guerra, acompanhar o atendimento da gripe espanhola. Quer dizer, tudo isso é um envolvimento de uma história real. Então, é importante que a gente tenha trazido isso aí. Importante que o senhor ter trazido, no momento que o senhor ficou em casa e teve tempo, né, de escrever. Sim, E importante o reconhecimento, importante circular, importante a gente motivar as pessoas a lerem, né? Divulgar. sim. Esse é um livro, então, é um romance real. Agora, inclusive, eu tenho um outro que vai sair agora, eu acho que talvez no final de abril, início de maio, que também é uma história real, mas aí é um drama, porque faz parte dos crimes que... O Ministério Público tem um livro que é Os Crimes que Abalaram o Rio Grande. E um dos crimes é essa história que eu conto no próximo livro, que também é uma história real. Então ele já é mais de suspense. Aí mais num suspense, porque é um homicídio. Hum. O senhor foi médico legista por muitos anos, né? Não, até não fui médico legista, mas eu fui professor de medicina legal. Ah, eu tinha entendido que o senhor tinha sido médico legista. Não, não, não. Eu fui médico perito, trabalho como médico perito, seguido até Ah, para o perito. judiciário. Isso, Poder Judiciário, o juiz me nomeio e aí eu passo a fazer perícia, né? Quando Uhum. sou nomeado. Mas eu licionei no direito, eu licionei direito civil, licionei criminologia e licionei medicina legal. Então, por isso que isso facilita para te enriquecer o livro, né? Com detalhes. Detalhes, por exemplo, ali quando eu descrevo a faculdade de medicina,
o que era a faculdade de medicina, a superação de cada ano, né? As vivências do aluno numa faculdade de medicina. Então, todos os alunos, por exemplo, de medicina, Quilene, eu até tive uma aluna, aí de Passo Fundo até, me escreveu um texto muito bonito, ela me escreveu sobre o livro, o que ela gostou e o que ela viu. É que a gente sente a realidade do livro, ele foi bem escrito, os fatos foram bem embasados e tem assim uma linha que a gente entra dentro do livro da história. Sim, e é esse o sentido da leitura, né? De que a pessoa consiga se transportar para dentro do livro. E uma das coisas também é que eu tive cuidado de que não fosse um livro muito extenso, porque as pessoas olham a grossura do livro e já não leem. Ah, é, verdade. Elas Assusta. têm medo de ler o livro que é muito grosso. Eu tenho 2 e 3, eu escrevo algumas crônicas e posto no Face. Aí são crônicas, tá? E uma dos dias eu saio do consultório, encontro um amigo meu de colégio, daqui do ginásio da época, e o meu amigo me diz assim, deixa eu te contar uma coisa. Texto grande no Face eu não leio nada. É muito comprido, eu já nem leio. Mas eu vi o teu que tinha a tua fotografia, eu fui ler. E aí eu gostei muito. E agora eu leio todos. Conquistou um leitor. Então, conquistou o leitor. Mas tu vê que aí o aspecto da extensão do texto ou a grossura do livro, a pessoa não lê porque justamente é muito grosso ou porque o texto é muito comprido. E o senhor comentou antes que, no caso, essa capa e mais alguns foi a sua filha que A minha filha que desenhou. ela tá linda. Ah, sim, diz não é que desenhou, minha outra filha, né, que também tem filha, já minha neta, pensou dizer, essa aí tá igual a mãe. O livro é muito bem ilustrado. O sentido é justamente essa minha filha é formada em design e ela tem um dom de sempre ter desenhado desde pequena. Ela era uma guriazinha, daquelas guriazinhas quietinha, que ficava brincando de desenhar. Né? E continuou trabalhando nisso aí. Agora ela está ilustrando já esse próximo livro para sair, já deve estar pronta a ilustração. E depois, mais para o final do ano, também eu estou com um outro livro escrito, mas aí é uma ficção. E como eu licionei filosofia para a faculdade de administração, eu gosto muito de mitologia grega, eu botei mitologia grega, botei filosofia, botei viagem, botei direito, botei história e botei medicina. As minhas filhas leem primeiro, porque são as primeiras a fazer os comentários. E aí, 2 choraram no final do livro, que acharam muito emocionante. Então, acredito que até essa ficção vai ficar muito bonita, o pessoal vai gostar de ler. Já estamos curiosos. O senhor já nos deixou com vontade de ler. Por enquanto, a diagramação está nesse primeiro aqui, que é Na Espreita da Morte. Esse outro vai ter um título que é Um Sonho Além da Vida. Porque eu faço uma projeção mostrando o que passa além da vida. Olha. E o senhor tem mais um livro editado que o senhor me mostrou ontem, né? Sim, eu tenho outro livro que é feito com os colegas aí de Passo Fundo, aliás, com o Pablo Moreno, o Dr. Salton, né? Que é um livro de crônicas. Esse livro de crônicas, inclusive, são diversos autores de países diferentes também. Então, é um livro que esse já está aí, que é 5 cavalos tentam subir aos céus. 5 cavalos tentam subir ao céu. Até o título Isso. é emblemático, né? Isso. Então, esse aí são crônicas de diversos autores. Inclusive, tem muitos que são colegas meus. O Dr. Salton é meu colega. E tem muitos que são aí meus colegas que escreveram as crônicas. Eu tenho 60 e tantas crônicas. Eu tenho publicado no Face para o pessoal ficar distraído.
No Face eu Mas li algumas crônicas do senhor, eu ando lendo. isso, eu tenho posto. Eu tenho posto. 2 e 3, eu boto uma ali para o pessoal ficar lendo, para ficar distraído. E O às vezes Pablo, sai no jornal da cidade. o Pablo Moreno nos deu boa noite, ele tá por aqui nos vendo. Ah, tá bom. Boa noite, Pablo. E o senhor ainda publica as crônicas do Jornal da Cidade? De vez em quando ele me pede, eu passo uma para eles para publicar. Mas Então, agora estamos na espera desses 2. o seu hobby agora em casa, que você está aposentado como médico, é escrever? Mas eu atendo, eu trabalho ainda no consultório. Ah, o senhor está Eu trabalhando no trabalho no consultório. Só que eu já não trabalho mais em hospital, estou em casa, né? E nesse tempo em casa eu fico escrevi esses 2 outros livros que estão para sair. E eu fico escrevendo crônicas. Crônicas é muito bom porque é mais rápido. Tem um outro que está em projeto, que eu vou escrevendo e depois eu tenho que juntar os capítulos para poder fazer dar certo. E sempre dá certo. Olha, o pessoal está gostando. A gente vai tentando, né? Faz dar. É bem Esse isso livro, aí. Entre a Vida e a Morte, o médico em tempos de pandemia e de guerra, a gente pode adquirir na editora Fisales e com o senhor. Na Pisales tem aí. Isso, e comigo também. E Aí o esse pessoal livro pode. dos 5 cavalos a gente pode adquirir aonde a gente consegue. Eu não entendi. E O esse que tu outro falou? livro dos cavalos vão ao Esse, céu. esse tem aí na Fisales também. Tem Da aí. Fisales O também? Pablo Moreno tem Ah, também. eu não vi este. É. Tu tá em Passo Fundo, né, Lu? Eu? Tá. É. O Pablo Moreno? E tu onde é que está? Não, eu estou em Morro Reuter. Ah, Morro Reuter. Tá, Morro Reuter, nós somos de Morro Reuter. tá. Não, ali em Passo Fundo tem com o Pablo Moreno, na editora dele ali, né? Eles têm esse outro livro. Eu vou pedir para ele, então, porque eu quero lê-los. Das É, crônicas. esse é de crônicas. Até uma das crônicas que tem é uma história de um parto de uma russa. Hum, Eu fui ficar num lugar no norte do estado, me pediram para substituir um médico, logo que eu estava me formando. E era uma semana, 10 dias. E eu cheguei nesse lugar, e era um lugar bem pequeno, mais ou menos, acho que de 1.500, 2.000 pessoas. E esse lugar tinha 9 igrejas. Eu ia ficar no hospital. E eu fiquei impressionado, porque eu cheguei no hospital, perguntei qual é a razão de ter tanta igreja, né? Afinal, cada um só reza na sua, só pode ser, né? Bom, mas comecei a atender, e aí o pessoal começou a me orientar como é que era. Disse, olha, o pessoal que vem da colônia, se ele vem consultar e traz a mala, ele quer baixar no hospital. Disse, como? Sim, se ele está doente e ele vem com a mala, ele vem para baixar no hospital. ah, Ele não vem para consultar e depois voltar. Ele tem que ficar baixado. Disse, bom, então isso deve ser o sinal da mala. É um sinal que eu não tinha aprendido na faculdade. Depois, terceiro dia, segundo dia que eu estou lá, chega uma mulher em trabalho de parto, chorando excessivamente, e essa mulher, eu digo para o pessoal da enfermagem, bota na mesa que eu vou examinar, examino a mulher, falo com ela e ela me responde, eu não entendo nenhuma palavra, nada. O que essa mulher fala? Doutor, ela fala russo. ah. Russo? Vai ficar difícil esse parto, né? Chama alguém que fale russo e português e manda para a sala de parto junto comigo. Aí procuraram, ninguém fala russo e português. O Ai, marido ai, ai. dela, o marido dela fala russo, mas só fala russo e fala alemão. Digo, então, bota o marido dela para dentro da sala de parto. Descobre alguém que fale alemão e português. Meu Deus. Aí apareceu uma moça que falava alemão e português. Digo, bota a moça para dentro da sala de parto. Aí tinha a minha auxiliar, estava eu,
a minha tradutora de alemão, o meu tradutor de russo e a minha paciente. Aí eu falava com a moça falava com o marido falava com a paciente e voltava aquilo ali, que era um telefone sem fio, na época ainda não tinha nem celular. E para surpresa minha, essa senhora tinha perdido o primeiro filho, e aí essa era a razão do choro, né? Ela chorava muito porque o primeiro filho tinha morrido no parto. E o médico, na ocasião, que não era dali, era num outro lugar, disse para ela o seguinte: todos os teus filhos vão morrer no parto. E ela estava em pânico e toda a vila sabia que o filho ia morrer no parto. Então era de domínio público na região. Mas eu, inclusive, eu era chefe da maternidade do Universitário em Santa Maria. Fiz um parto muito tranquilo, velho e meio nenê, ficou muito bem, era o início da noite. A mãe ficou muito feliz, o pai também ficou muito feliz, tal, mas tá, o paciente ficou ali. No outro dia, vou dormir, no outro dia de manhã, estou tomando café, daqui a pouco o pessoal me chama. Doutor, tem uma comissão que quer falar com o senhor. Aí fui ver o que queria a comissão. Aí a comissão tinha o seguinte: ela queria me convidar para ficar trabalhando lá, pelo sucesso do meu parto, de ter conseguido fazer a criança nascer viva. Essa é uma história que está nesse livro aí que o Pablo tem. Muito linda. E o senhor deve ter muitas histórias assim, né? Com tantos partos feitos. Sim, sim, vai juntando. Agora, nesse outro, do Um Sonho Além da Vida, também eu trago história de parto, né? Algumas coisas que vão se processando, mas de uma forma, de um romance, mas para a pessoa poder se dar conta, muitas vezes, que um sonho pode ultrapassar uma vida, que as pessoas às vezes não se dão conta. As pessoas correm tanto para ter tantas coisas que não precisam que a gente esquece do simples, né? E do humano. O que acontece é que, na verdade, né, nós estamos vivendo um período... todo mundo tem pressa, É, certo? Para ir a lugar nenhum. Porque eu sempre digo que a vaga está garantida. Tá? O cemitério sempre tem vaga. verdade. A vaga está garantida, não precisa te preocupar. E nem vai ser preocupação tua. Eu tenho umas quantas filhas, né? E as filhas eu sempre digo que eu quero ser cremado, né? Mas tem uma situação interessante. Se eu morrer em Paris, não é para me trazer. Porque aí eu quero ficar no cemitério de Paris, porque é um cemitério chique, né? Bah, eu concordo com o senhor. Vou pensar nisso também. Tá bem. Paris é outro. Lu, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa que eu possa ajudar. Eu vi que o doutor Raul ali estava botando ali o escritor da TM 75. A nossa associação de turma tem conseguido, alguns de nós, ter dedicado a escrever. Porque é muito bom, porque enriquece a cultura geral. E nós, como leitores, agradecemos, né? Eu não tô conseguindo ver perguntas aqui, trancou o meu. Ah, tá. Alguém pergunta? O senhor está lendo alguma coisa ali? Não, eu só vejo o pessoal que está assistindo. Vi casualmente o doutor Raul ali, que é meu, a Lilian Caruso, que é minha irmã, também está assistindo, está acompanhando. Né? É, se alguém tiver alguma pergunta e quiser escrever, podem contribuir. Eu, no momento, não estou vendo nenhuma. Eu Eu vi que vou. a mãe entrou, tem que dar um beijo na mãe, né? Porque mãe é mãe, né, doutora? A gente tem que dar Tá beijo. certo? Não, agora entrou ali o Afonso Caruso, que é meu filho, meu caçula. Olha, ele também é leitor de primeira mão dos livros. Até o seguinte, o nome dele se deve ao pai do Sila, que era o Afonso, que é o meu bisavô. Então, quando ele, nessa história, né, ele tem a ideia do nome dele. Foi uma das coisas que eu procurei fazer. Ah, e aqui
No final, a gente não vai contar a história, porque a gente quer que o pessoal leia, né? Um dos nossos objetivos aqui é incentivar. Por isso que a gente não conta o final da história. É, mas eu vou mostrar aqui essa aqui, olha só, que é na última página, é o nascimento do seu. Essa, essa cesariana que aparece aí é o do meu filho quando ele nasce. Eu estou fazendo o parto dele. Que é uma das últimas páginas, né? Isso. Que o senhor fala da sua profissão e nesses tempos que se falou tanto em médicos e enfermeiras, né? Sim. Da importância Até, e até porque esse pessoal foi um herói até nos tempos atuais. Né? sim, Quando a gente vê assim o desfaz, num período em que se desfazem as figuras dos heróis, né? Não é herói, não é nada. E eu sempre digo que quando tu vence o teu medo, num período de pandemia, quando tu vence o teu medo até de contrair uma doença, né? Tu é um herói. Herói venceu o medo. e é difícil vencer o medo. Sim, a história, Lu, vou ler ainda aqui a parte de trás, né? Sim, Nesse livro, acompanhamos a vida de Sila Teixeira, jovem médico alegretense, na missão médica brasileira durante a Primeira Guerra Mundial. Recém-formado, provará o seu humanismo contra dois inimigos, uma guerra e a gripe espanhola. Entre decisões burocráticas, pouco recurso, sob esgotamento físico e psicológico, os profissionais da saúde arriscam a própria vida para salvar a dos outros. E eles, os heróis, também são humanos, sob as máscaras, há anos de conhecimento e técnicas, mas também angústias e medos. Duas cenas do livro aparentemente opostas reúnem o mórbido e o sublime da medicina. De um lado, um cadáver em formol sobre uma mesa permite ao estudante aprender anatomia. Então, tu inicia estudando a morte. Esse é o início da faculdade de medicina. Né? Para depois tu ver a vida. E do outro, um obstetra faz o parto de uma criança com a concessão de Deus em lhe dar o sopro de vida. Isso aqui eu sempre disse durante a medicina, que eu ganhei uma concessão. A concessão, porque o que acontece? Se nós pegarmos a Bíblia, Deus sopra as ventas do Adão para lhe dar vida naquele momento. Me foi concedido essa função. Cada parto, cada criança que nasceu comigo, eu retirei aquela criança, botei no meu peito, esperei parar os batimentos do cordão umbilical e cortei. E nesse momento, quando ele dá a primeira respirada, eu sou a pessoa que estou lhe ajudando a respirar. Isso é uma concessão de Deus, que é o que está posto aqui no texto. é algo assim. Um obstetra faz o parto de uma criança com a concessão de Deus em lhe dar o sopro da vida, o mesmo que ganhou Adão no primeiro choro. As histórias aqui contadas são feitas das memórias da infância do autor, as histórias de família, do conhecimento médico adquirido na faculdade ao longo da vida. Há passagens imaginadas e outras corroboradas pelos documentos históricos citados. Então, essa história é uma história, primeiro, que a gente se dá conta que é uma história real. E eu trago essa história real para a gente se dar conta do que foi aquilo em 1918, o que foi aquela pandemia, o que foi aquela quantidade de gente morrendo, o que foi o trabalho de cada pessoa. O presidente do Brasil morre. Então, isso mexe. Aqui tem a parte da história do Brasil, né? Eu consegui o decreto do Brasil entrando na Primeira Guerra Mundial, que eu botei no livro. Mas o que me chama a atenção, né, é o fato de que, basicamente, ficou anônimo, desapareceu no tempo. Ali,
O Sila Teixeira ganhou o nome de uma rua e ninguém conhecia a história dele. Quando eu resolvi trazer a história, eu resolvi fazer o seguinte: Sila vai renascer nessa história. De bem que ela, a mulher dele foi uma heroína, trabalhando junto com ele, cuidando do doente, acompanhando as suas vitórias e as suas derrotas. Porque quantas e quantas vezes tu, como médico, tenta salvar alguém e aquela pessoa morre contigo. Mas a busca é a preservação da vida. Mas a morte faz parte da vida. E nós vamos ter perdas. Quem faz medicina, eu tenho uma das filhas fazendo, né? Tem que se preparando, por quê? Porque em um dado momento nós vamos ter a perda. Tem um poema até de um professor nosso homenageado que diz assim: lutamos no curto espaço entre a vida e contra a morte, e a nossa armadura é branca para nos distinguir. Nossa, que lindo. E esse é o espaço. Tu está sempre lutando contra a morte. E é uma guerra que não tem fim, né? Não, porque a vida tem a sua finitude. Aliás, isso, se tu pegar a Bíblia mesmo para ler, tu vai descobrir que o homem, né? Seus dias serão 120 anos. Porque é carne. Esse é o texto bíblico. Então, na Bíblia tem uma previsão de que 120 anos. Mas vamos pensar na história. Em 1900, a vida média era 39 anos. Em 1950, a vida média estava em 46. Em 2000, a vida média está em 75. Nós temos aumentado a nossa vida média. As condições melhoraram. A alimentação é melhor. O vestuário é melhor. As vacinas são melhores. Os cuidados médicos são melhores. Os cuidados da enfermagem são melhores. A prática de atividade física também melhorou. Então, o homem vai aumentando a sua sobrevida. A expectativa de vida para quem nasceu a partir de 2000 será mais ou menos de 100 anos. Vamos viver mais, mas queremos ter uma qualidade de vida boa. É importante que se tenha uma qualidade de vida boa. Não é o fato de viver mais sem qualidade, também não adianta. Não resolve, né? Temos que viver mais e melhor. Sim. Mas tem que nutrir o corpo e a mente. Conseguir. Aliás, isso, se tu parar para pensar, isso já existia na Grécia. Os filósofos gregos diziam que tu tem que harmonizar o quê? O corpo, a mente e o espírito. Essa é a harmonização. E é isso que nós estamos buscando, né? De certa maneira. O viver envolve esses cuidados. E isso é importante que as pessoas se deem conta, mas nós hoje estamos vivendo. Eu vejo no próprio Instagram, né? Todo mundo aparece ali, dá uma abaninha. Sim. 2 segundos, eu não sei quantos segundos que aparece aquilo ali, porque eu não me dediquei para acompanhar. E aí tu bota o prato que tu está comendo. O próprio Face também. O que é isso? Tu não escreve, tu não lê. Pergunta assim, a leitura. Hoje com o celular, todo mundo olha no celular ali qualquer coisinha. Vou te dar um exemplo até interessante. Eu vou abrir o Face agora em setembro e postei uma história. Dom Pedro I de Portugal, Inês de Castro. Texto histórico. Escrevi o texto histórico. 3 pessoas olharam.
Quando eu boto uma crônica, 200, 300 pessoas tem. Mas aí eu tenho que botar foto. Ah, o senhor já captou que tem que colocar foto. Se eu não colocar a foto, o pessoal não lê. É impressionante. Os tempos modernos, líquidos, que a gente tem pressa de chegar a lugar nenhum, né? Porque a gente não sabe Sim, onde chegar, a gente não quer se dar o trabalho de ler. é isso aí. E o pessoal procura, às vezes, uma síntese qualquer e aquilo como se fosse base para um assunto. Para discutir. Não te Porque aprofunda no assunto. não há discussão de projeto, de filosofia, de nada. A gente só quer aparecer. É como o senhor falou, né? Foto do prato. Bom dia, boa tarde, tô indo pra academia, tô voltando. Isso dá Sim, curtidas, faz a vida movimentar, mas na verdade, quando a gente está em casa com a gente, com a família, a gente está naquela de escravo nós das redes. estamos, nós estamos vivendo um período interessante. O período de solidão dos quartos. Quando as pessoas se retiram para o seu quarto e ficam olhando seu celular. E aí as pessoas não falam. Tu fala com quem está distante, tu não fala com quem está presente. E como ficam as crianças nesse meio, né? As crianças ficam com aquela tutora dela, que é a televisão. A tutora infantil hoje é a televisão. E Isso é. depois todo mundo tem uma quantidade de obrigações muito grande, que vem aumentando. Tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aprender isso. Várias Essa aulas. casa, essa casa que eu moro aqui, essa casa foi do meu avô. Eu brinquei nessa casa até os 10 anos, quando meu avô morreu. Depois ela foi vendida. Muito tempo depois eu comprei a casa de volta. Vamos olhar uma curiosidade aqui, aproveitar que estão aí. O pessoal consegue ver? Sim, tô vendo, sim. A mesa, Ó, esse centro de mesa é da minha avó, tem mais de 100 anos. Ela ganhou de casamento. Isso são as histórias das vidas, é. que a gente vai propagando a história. Quando eu estou escrevendo, eu te disse que meu bisavô se chamava Afonso, o meu filho se chama Afonso, eu estou trazendo o meu filho para dentro da história. As minhas filhas ficam todas acompanhando. Todas as manhãs elas querem saber como é que eu estou. E elas são um número grande de filhas, porque elas são 7. Sete. Sim, está no livro. Está ali o nome de todas elas. É E o. um homem que vive cercado por mulheres é mais policiado. Sem dúvida. Elas podem falar, eu acredito que sim também. Mas a gente, como ser humano, a gente opta, né? Nós temos o direito a escolher que tipo de vida a gente quer levar. Se a vida é Sim, superficial, se a vida é com diálogo, se a vida é com amor, se a vida é com família. sim. Não tem opção de fazer o que quer na sua vida. Isso é uma E, coisa importante, né? e é muito fácil a gente se perder no nada, né? No aparência. É que nós estamos num período de muita aparência. As pessoas valem pelo que elas mostram, né? Não pelo que elas são. E a gente também não está muito interessado em saber o que as pessoas são, porque isso leva trabalho, eu preciso me envolver, e o natural é assim as pessoas ter pressa, como a gente falou no começo, né? Sim. Então, Pressa em um lugar que não se o, o, sabe. o sentido de viver, que eu posso dizer, já que nós estamos numa passagem transitória, é tu construir uma história. E de certa maneira, tu fazer um legado para as gerações seguintes, né? De forma que as pessoas possam
tirar proveito daquele conhecimento que tu tem. Eu me dediquei muito tempo a lecionar. Eu lecionei mais de 30 anos. Eu dei aula no curso de pedagogia, administração, técnico da enfermagem, biologia, educação física e direito. E o pessoal muitas vezes me questionava por que eu dava aula. E eu canso de dizer que eu dei aula porque eu entendi que eu estudei muito na vida e o conhecimento deveria passar para as outras gerações. Porque senão tu te enriquece de conhecimento, morre, leva tudo e ninguém aproveitou. É. E os outros têm que aproveitar o que tu aprendeu. Tu tem obrigação, eu entendo que tu tem a obrigação de passar o conhecimento. Eu No concordo. momento que paro de dar aula, eu começo a escrever, porque é uma outra forma de eu propagar conhecimento. Registrar. Sim, porque a aula fica dada no livro. Aparece o outro livro, a aula fica dada. Aparece o terceiro, cada capítulo do terceiro é uma aula. Bonito de se pensar isso. O senhor é extremamente otimista. Sim. Aliás, nesse terceiro livro, eu faço uma sátira, de certa maneira, para te contar, para te poder pensar. Normalmente, quando tu vai numa faculdade, os pacientes que vão consultar numa faculdade, quem determina é a secretária da entrada. Tu vai para cardiologia, tu vai para gastro, tu vai para pneumo, ela que determina. E a figura-chave, né? Fica imbuída de um poder de determinar. Embora não tenha o conhecimento, ela se posta atrás. Então, eu escrevi uma história já em forma até de comédia, né? E até em forma de brincadeira, e até em forma de anedota, e chega um cidadão de idade que não consegue urinar e está lá na porta e ela está parada lá no meio, estão as pessoas em volta. E ela diz o quê? O que o senhor tem? E ele diz assim, eu não posso mijar. E ela leva aquele choque, todo mundo dá risada, né? E ela chama ele. Ele vem com dor, gemendo. O senhor não pode dizer isso, é muito feio. O senhor tem que ser mais educado para entrar. O senhor diga que o senhor está com dor de cabeça. O senhor volte lá na porta e ele louco de dor. E entre de novo que eu vou lhe perguntar. Aí o cidadão vai lá na porta e entra de novo. E ela pergunta, o que o senhor tem? Eu tenho dor de cabeça. Ela faz sinal para ele, muito bem, está certinho, bem educado. Quando que o senhor tem dor de cabeça? Sempre que eu vou urinar e não posso. Então, essas situações assim que eu canto, tu faz em forma de anedota, mas na verdade é uma crítica, né, velada àquele tipo de situação. Sim. E que acontece todos os dias, em Se tudo que é repete. lugar. E vão continuar se repetindo. Vamos continuar se repetindo. Eu estava de delegado de saúde, vou numa cidade, na época, na região, e sem botar gravata, nem casaco, assim, de camisa e calça, jeans. Chego num posto de saúde, me sento, fico olhando como é que estava o atendimento, e a pessoa que atendia, a que define, pintava as unhas. E não olhava para ninguém, ela te perguntava o que tu queria sem te olhar. Tá? Aí vi que para um e para outro, tá, as pessoas ali, todo mundo esperando, e aí eu resolvi chegar na minha vez. Chego para a moça e digo, eu quero falar com o chefe. E a moça, sem me olhar, pintando as unhas, o chefe não pode. Hoje ele não atende ninguém. E eu fiquei parado. E ela continua pintando as unhas sem me olhar. Mas o que o senhor quer? Eu queria falar com o chefe. Mas eu já lhe disse que o chefe não pode. Hoje ele não atende. E eu continuei parado.
Terceira vez, ela resolveu me olhar, mas o que o senhor quer? Eu queria me apresentar para a senhora, eu sou seu delegado de saúde. E ela tinha vontade de se esconder embaixo do armário. Né? Digo, eu vou lhe fazer um pedido hoje. A senhora está fazendo só 6 horas? Estou. Mas a senhora está recebendo às 8, não está? Estou. Então a senhora tem 2 horas que a senhora recebe, mas está dispensada de trabalhar. Isso? Sim. Eu vou lhe pedir um favor. Uma gentileza minha. A outra vez que eu vier aqui, eu gostaria que a senhora usasse essas 2 horas só para beleza. Quero lhe ver bem maquiada, o cabelo bem arrumado, as unhas pintadas. Que todo mundo que chegar aqui lhe olhar bem bonita, já vai se sentir melhor. Agora a senhora me leva para ver o chefe. Senão, no serviço público, o que acontece? A pessoa não nos olha. Não fala contigo. Te dá uma orientação, às vezes, que é indevida. Então, são coisas que hoje a gente tem que se atentar. A qualidade de vida é melhor, mas nós todos temos que participar nessa melhoria. Isso é uma obrigação de cada um. Nós temos que Minha turma médica, nós temos nos reunido seguido. Pelo menos uma vez no ano a gente se reúne para ver como está cada um e de maneira que todos possam se auxiliar e estar atento a isso aí. Mas, olha, a gente poderia ouvir mais, mas já estamos chegando para o final da nossa hora, doutor Nelson, e muito feliz, felicíssima. Vou ter que ouvir várias vezes suas histórias, porque a gente tem que pensar sobre o que viu, refletir. Muito obrigada por ter aceito conversar com a gente, estamos felicíssimos. Tá e bem. o senhor dá as suas palavras finais. Tá ótimo, então. Tá bem? Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído com o pessoal, de alguma maneira. O livro está aí para ser lido. Né? É uma história bonita. Né? As pessoas certamente que lerem vão se emocionar, porque é uma história realmente muito envolvente. E eu tenho certeza que a cada um leva a oportunidade de uma reflexão. E agora, em final de abril, início de maio, vamos para um outro livro, então, né? Esse suspense aí, que faz parte, então, dos crimes que abalaram o Rio Grande. Foi um dos crimes que ocorreu aqui em Alegrete e que eu estou trazendo em forma de livro. Então, já estamos na fila, aguardando o próximo livro. E eu costumo dizer que fotografado vale mais. Então, se o senhor vir aqui para a Serra, vou querer o seu autógrafo. Tá bem, então. Vou ter prazer de dar um autógrafo aí. Tá bem? A gente tem que divulgar a leitura e entender o quão é importante a gente... Como foi bom eu vi, como é importante a gente ver a história do livro, né? A gente ler, divulgar, falar coisas boas e não ficar só naquela de assistindo coisas que não nos levam a nada. E o senhor nos deu uma aula de otimismo, de humanismo e nos deixou extremamente felizes. Tá bem. Muito obrigado, então. Boa noite para ti. Tá bem. Boa noite. Um abraço. Tá aí nos ouvindo e nos escutou. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Deixa eu tirar daqui para encerrar a nossa live. Final do mês a gente vai ter a live com uma escritora portuguesa, Tubarão Sem Dentes. Tchau, pessoal. Até a próxima. Agora eu tenho que acabar a live. Olha que lindo. Eu não consigo. Trancou, amor. Boa noite. Até a próxima live. Dia 25 vamos ter o Tubarão Sem Dentes com a escritora portuguesa. Ela trancou. Amor, tu olha no teu celular se eu tô aparecendo ainda. Sim. Por gentileza. Acho que a minha internet trancou.
Boa noite, pessoal. Alguém ainda tá aí? Me digam. Eu preciso gravar a nossa live pra gente assistir de novo. A live maravilhosa com muitas histórias do doutor Nelson de Alegrete. Ué, meu celular não fecha a live. Eu continuo ao vivo. Tô ao vivo, amor? Tá, me manda oi pra ver se a mensagem vai cair aqui. E talvez seja isso que falte. O doutor Nelson saiu, mas continua a barra aqui. Ainda durante isso nós vamos ter a história da Dona Aranha, que é a história do Pablo Moreno. Ixi, Maria. E aí, amor? Eu não consigo sair. Ai, eu não acredito. E agora? Tô ao vivo ainda? Eu quero gravar a nossa live pra gente assistir outras vezes, porque é uma live tão legal. Ai, meu Deus. Sério isso? Sério isso mesmo?